Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, seja bem-vindo. Estamos na jornada Bem-vindo, do propósito com Deus bem-vinda. à luz da Bíblia. O tema do Glória a nosso Deus. episódio de hoje é como lidar com a calúnia e a difamação nessa jornada que nós estamos do propósito. Então, tenho certeza que hoje, através do Salmo 120, que é o salmo que nós vamos meditar, o Senhor ele vai trazer algo para o teu coração que vai edificar a sua vida na sua jornada do propósito, tá bom? Amém. Vamos lá iniciar a leitura de hoje. Lembrando, né, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Se a tua Bíblia for diferente, vai mudar alguma palavra ou outra, mas o entendimento ele é o mesmo. E eu acredito que, amor, nessa jornada que nós estamos do propósito, muitos momentos da vida a gente vai precisar lidar com calúnias, com Sim. difamações, mas à luz da Bíblia, como que a gente deve, né? Como que a gente deve lidar com essas situações? E é isso que a gente vai refletir de acordo com a leitura do Salmo 120. Amém? Amém. Vamos lá. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e ele me respondeu. Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Meseque ou entre a gente de Guedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor da guerra. É forte, igreja. Glória a Deus. Gente, olha, vamos tentar meditar de uma forma prática nesse episódio de hoje. A gente precisa pegar o contexto desse salmo, né? O salmista Davi, ele traz essa angústia dele. Ele traz esse sentimento, como ele estava se sentindo diante de toda a situação que ele estava vivendo. Inclusive, a gente, quando começa a meditar na palavra, a gente vai entender que provavelmente Davi, quando ele escreveu esse salmo, foi naquele período que ele estava sendo acusado, né? Junto lá com o sacerdote de Saul, de alta traição, por tudo que havia acontecido naquele contexto. Inclusive, Davi, ele foge, né? Ele fugiu lá de Saul, ele foi se refugiar com outros sacerdotes, enfim, seria um tema quando a gente for estudar melhor a história de Davi, a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero trazer, é, além do que a gente vai falar acerca de calúnia de difamação, como povo de Deus, porque se você está aqui nesse episódio, você com certeza quer viver a tua jornada do propósito. A gente precisa saber alguns pontos, alguns pilares que são fundamentais na nossa jornada para a gente aprender a lidar com calúnias e com difamações à luz da palavra de Deus. E com base nessa leitura que a gente acabou de fazer, eu quero destacar um ponto aqui que é o poder da verdade. Sabe? A verdade, ela tem um poder extraordinário na vida de quem vive a verdade. E eu quero dizer isso para vocês que talvez para você hoje seja algo ainda difícil. Talvez para muitos seja normal. E aí eu não tenho como colocar aqui uma balança, né, amor? E Sim, ponderar quem hoje vive verdade, quem. Ai, mas foi só uma mentirinha, Dani. pois. Não existe. Não Nem existe. mentirinha, nem pecadinho, né, amor? Não existe mentirinha Ah, e nem mentirona. É mentira. Não existe pecadinho nem pecadão. É pecado. Entende? só em você pensar já pecou, né, amor? Exato, exato. Então, como lidar com a calúnia e a difamação por meio da honestidade, né? Concorda comigo que se eu sou verdadeiro, se eu falo a verdade, eu busco viver uma vida honesta, a gente caminha, né, dentro de princípios, de fundamentos da palavra. E a verdade é que um dos nossos maiores aliados para combater a calúnia e a difamação, sabe? Não só viver a verdade, mas caminhar em uma vida de honestidade. E eu preciso dizer que você e eu, porque eu também recebo essa palavra, a gente precisa buscar dizer a verdade em todas as situações da nossa vida. Ah, Dani, mas vai doer para a pessoa. Não pensa assim, não tem problema. Mesmo doendo, você vai ter que falar a verdade. Gente, eu tô recebendo isso, tá? Eu quero até falar pra vocês sobre isso. Eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu trabalhei em muitos lugares, muitos lugares. Eu lembro, inclusive, assim, de eu trabalhar na época de call center.
Gente, eu era muito nova, inclusive, nessa época. Eu já trabalhei. Boa noite, Daniele. Para quem é do Nordeste do Brasil, né? Eu era de Fortaleza, a capital do Ceará. E eu trabalhei na antiga Telemar, que aí foi Oi, né? A operadora Oi. Eu trabalhei por acho que uns 2 anos lá. Depois eu fui trabalhar no Banco do Nordeste, eu trabalhei 5 anos. Então, assim, eu sempre caminhei nessa jornada de atendimento ao cliente. Depois eu tive outros trabalhos. Mas eu lembro que em determinados trabalhos que eu fiz, quando acontecia uma situação ou outra, a gente precisava mentir para o cliente. Em uma outra situação. E é incrível como a mentira. Às vezes você fala assim, mas eu não tô mentindo para mim. Ou não é eu que tô querendo mentir, eu tô sendo obrigada a mentir, né? E eu digo para vocês que eu não tinha esse entendimento, mas não, eu realmente não tinha. Assim como eu precisei passar por um processo muito grande de maturidade espiritual ao longo desses meus 33 anos de idade. Passei por muita coisa. E por muitas das vezes eu caí na mentira, eu menti. E eu estou confessando um pecado publicamente agora, né? Mas aquele que confessa, a Bíblia diz que ele alcança misericórdia. Glória E a eu Deus. confesso para vocês que você começa a dar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e de repente você mente. O teu pensamento já gera mentira. Você é capaz de contar uma mentira tão grande que você mesmo acredita no que você está contando. E você tem isso como uma verdade. Gente, não precisa que você reaja a nada, mas eu espero que você se identifique com o que eu estou falando. Porque eu sei que para muitas pessoas, né, amor, as pessoas elas têm uma certa limitação para confessar pecado, para abrir seu coração, para falar de um erro. Eu, por muito tempo da minha jornada de fé, eu pensava e caminhava assim. Hoje, eu vejo as coisas diferentes. Eu acredito que quando eu compartilho de um erro, de um pecado, e eu não estou falando aqui para que você peque também, na verdade, eu estou confessando para que não só no momento em que eu confesso, eu sei que Deus está tendo misericórdia da minha vida, como eu estou recebendo cura. E se você comete esse mesmo pecado, que você seja alcançado pela graça de Deus, que você busque verdadeiramente o arrependimento e seja curado nessa área de fragilidade, de fraqueza da sua vida. E muitas coisas aconteceram ao longo da minha jornada de fé. E uma das coisas que eu sempre orava a Deus é: Deus, eu não quero mais mentir, eu não quero precisar nenhuma mentira, por menor que seja. Porque o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, o Senhor é o pai da verdade. E eu sou tua filha, eu quero caminhar na tua verdade, né? E se eu disser para vocês que é tranquilo, gente, não é. No mundo que a gente vive hoje, falar a verdade em todos os momentos da vida, eu acredito que é desafiador para uma boa parte da população mundial. Mas como nós caminhamos com Cristo Jesus, nós precisamos caminhar na verdade do Senhor. E não é só a verdade com relação à palavra de Deus e às coisas de Deus, é a verdade em todas as nossas ações e atitudes. Ah, por que você não fez isso? Eu não fiz porque eu não estava com vontade. Eu não fiz porque eu não quis ir fazer. No lugar de criar desculpas, sabe? A gente é muito bom em dar desculpa. E a desculpa, se você for avaliar e analisar ela, ela tem mentira. E aí não agrada a Deus. E aí você está servindo ao diabo e não a Deus. E eu tô trazendo esse assunto forte para vocês, porque é uma área da minha vida que eu confesso diante de Deus, com todo o meu coração, quanto eu orei ao Senhor para ser liberta. Para ser liberta. E olha, Satanás é tão astuto, né, amor, que às vezes num detalhe, uma coisinha besta, ele pega você se você não estiver atento, se você não estiver vigilante. Então eu quero encorajar você a verdadeiramente olhar para a verdade e entender que ela é o teu maior aliado para que você consiga combater a difamação e a calúnia. Porque, a mentira, gente, ela vai permanecer até o momento em que a verdade chegar. Quando a verdade chega, a mentira cai por terra. Entende? Ah, Dani, me caluniaram. Se é uma calúnia, é uma mentira. Então a verdade ela vai chegar. E quando a verdade chegar, essa calúnia ela vai cair por terra. Então nós precisamos buscar sempre dizer a verdade em toda e qualquer situação. Por mais que doa, por mais que machuque, mesmo que isso possa parecer algo extremamente custoso para você ou até mesmo difícil. Ore. Se você precisa dessa área e precisa ser liberto, ore por isso. Ore verdadeiramente, né? O salmista, ele fala sobre isso. Ele traz essa súplica no coração. E ele traz isso numa oração. Ele pede a ajuda de Deus. Por quê? Porque ele foi caluniado. Por quê? Porque levantaram falso sobre ele, sobre a vida dele. E só quem tá, gente, em juízo de condenação, sabendo que não tem culpa, sabe o que é
passar por uma calúnia sabendo que não foi você que fez. Entende? Então, assim, é um processo que nós precisamos verdadeiramente parar aqui, meditar, ruminar essa palavra, até a gente realmente entender aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Busca pela paz em meio à mentira. E aí, você está vivendo uma situação que, nossa, são tantas e tantas mentiras e é incrível. A mentira, quanto mais você mexe nela, pior vai ficando. É como se você estivesse dentro de uma casa e as pessoas que são responsáveis por essa casa, ou seja, para fazer a manutenção, a limpeza delas, são pessoas desleixadas. Essas pessoas, elas limpam, mas elas não limpam verdadeiramente. E aí o que acontece? Toda aquela sujeira elas vão botando debaixo do tapete. E vai guardando ali. Quando você entra, aparentemente a casa tá limpa. Mas você vai fazer verdadeiramente uma limpeza na casa. Quando você tira as coisas do lugar, você levanta o tapete, você vê quanta sujeira tinha acumulado de uma forma oculta, escondida. Assim é a mentira. Assim é caminhar, sabe, com pessoas que mentem, que mentem. É incrível, né, amor? Assim, eu e o Alexandre já se pegou muitas vezes na vida constrangidos com situações assim. E é incrível porque a pessoa que mente uma vez pra você, por mais que ela não minta mais, mas você não consegue mais olhar pra Confiar, né? ela e achar que ela tá falando a verdade naquilo. E se uma pessoa mente muito, já era, gente. Você nunca vai saber quando ela tá falando a verdade. Logo, você desconfia que tudo que ela fala é uma mentira. Tanto é que você já não dá mais credibilidade pra ela, né? Então, em meio às mentiras, nós precisamos buscar a paz do Senhor. Olha só o que o versículo 6 e 7 ele fala, né? Nessa palavra que nós acabamos de ler. Há muito tempo que eu estou morando com aqueles que odeiam a paz. E aí, versículo 7. Quando falo de paz, eles falam a favor da guerra. Nós precisamos buscar paz, mesmo em meio às mentiras. E o Salmo ele fala sobre habitar, né? Habitar em meio a uma cultura de mentiras e a uma cultura de conflitos. E que essa paz, a Bíblia diz que a paz do Senhor Jesus, ela excede todo o entendimento humano. Que essa paz ela repousa sobre o seu coração, que você consiga, mesmo estando num ambiente dessa maneira, como salmista, você possa proclamar a verdade do Senhor, você possa proclamar a paz do Senhor na sua vida. E um insight que eu queria trazer aqui para vocês é que apesar das dificuldades, né, é possível a gente buscar a paz, é possível a gente buscar a verdade de Deus em meio a essas situações desafiadoras que a gente vivencia, tá? E uma dica prática gente, busca a paz de Deus, mas busca isso de verdade. E eu posso te dizer que quando você determina um tempo para estar com o Senhor, e aquele momento ali é o teu momento de oração, é o teu momento de sair de tudo, de todos os ruídos, de todos os barulhos externos, mas é o teu momento com o Senhor. E quando você pega a palavra de Deus e você começa a meditar nessa palavra e busca essa comunhão em Deus, sabe? O Senhor, ele muda a atmosfera. Ele muda. Eu, por muitas vezes, na minha caminhada de fé com o Senhor, eu sou uma pessoa que gosto muito da obra de campo, da obra missionária, né? De levar a palavra de Deus, de visitar pessoas. E hoje não é algo que eu tenho feito muito, né? Até porque eu tô em outro país, aqui as coisas é diferente, a cultura também é diferente, mas eu falo muito para Deus sobre isso. Eu disse, Deus, aonde eu estiver, eu estou para viver aquilo que o Senhor quer na minha vida. E lá, quando a gente morava no Brasil, eu fazia muito esse trabalho, que a gente chama de trabalho campal, né? É você visitar pessoas, orar por pessoas. E por muitas vezes, gente, eu tive, assim, situações de eu ir para um lugar específico para orar por famílias. E existe uma atmosfera tão pesada na casa quando nós chegávamos. E eu louvo a Deus pelos momentos como esse aqui da nossa dica prática, o momento em que você está ali com Deus em oração, buscando a palavra de Deus, meditando, tendo uma comunhão com o Senhor, porque quando você é exposto a uma atmosfera dessa, o fato de você ter buscado, estar ali constantemente na presença, você é coberto espiritualmente pelo Senhor. E você consegue, com uma visão espiritual, entender o que você deve fazer naquele momento, como que você deve se posicionar naquele momento. E é incrível que, verdadeiramente, quando o Senhor ele chega em um lugar que está contaminado por qualquer que seja, né, a batalha espiritual, esses demônios, essas opressões, elas não resistem. Elas batem em retirada. Mas é lógico que não é só chegar pelo nome de Jesus. Você precisa também fazer o seu papel, né? O nosso papel é buscar a Deus, é buscar a palavra de Deus, é buscar fortalecimento nele, entendimento nele, para que a gente consiga lidar com todas as situações que seremos expostos nessa vida, tá?
E aí, a gente fala aqui do nosso segundo ponto, que é o poder do perdão. Como lidar com a calúnia e a difamação por meio do perdão. Porque a gente precisa falar da verdade, a gente precisa falar de promover a paz, mas não é fácil você saber que aquela pessoa ali está espalhando mentiras ao seu respeito, está espalhando fofocas ao teu respeito, e você precisa perdoar essa pessoa e você precisa amar essa pessoa. E você precisa orar por essa pessoa. Aí você deve. Vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer, você tá doida. Vai ter gente que vai dizer assim, é verdade, mas eu não consigo. Vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer, Dani, eu oro, eu faço isso. E eu não sei quem você é dessas três, ou se tem uma quarta pessoa, né? Uma quarta característica, mas eu quero te dizer que o perdão é um dos maiores atos de amor e liberdade que eu e você nós podemos exercer. Inclusive em relação aos que nos difamam, aos que levantam falso testemunho ao nosso respeito, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, tá, gente? Mas comigo já aconteceu muitas vezes. A pessoa fazer algo, eu saber que ela fez algo contra mim, mas eu sabia que aquela pessoa não ia me pedir perdão e o Senhor ministrar o meu coração. Você vai lá e você vai pedir perdão para ela. Eu disse, Deus, mas eu não fiz nada, você fez comigo, mas você vai pedir perdão. E em obediência a Deus, óbvio que eu fiz. E graças a Deus, gente, assim, Daniela, eu não sou uma pessoa de guardar rancor, essas coisas, não sou. Eu, desde o início da minha fé, eu sempre pedi a Deus para Deus limpar o meu coração. Eu já tive muitas feridas dentro do meu coração antes de conhecer a Cristo. E eu confesso para vocês que quando eu cheguei na presença de Deus, eu era uma pessoa tão ferida de tantas coisas, que eu acredito assim que Deus provavelmente olhou e disse, não, para me fazer algo na vida desta jovem, eu preciso primeiro curar as feridas dela. E quando Cristo me curou as minhas feridas verdadeiramente, eu me tornei uma nova pessoa no Senhor. E a partir daí, tanto é que assim, lógico que eu me iro, gente, eu sou ser humano, vai ter situações que eu vou ficar irada. Mas aquilo dali não vai enraizar no meu coração. Glória a Deus. Eu posso me entristecer, eu posso me chatear, mas eu ter ódio, rancor, isso não é um sentimento que, graças a Deus, prevalece no meu coração e eu oro no nome de Jesus para que nunca prevaleça, tá? Então, a busca pelo perdão, perdoar, é um ato de amor, sabe? E isso traz libertação. A primeira pessoa que é liberta quando libera perdão é você. Porque é você que estava se aprisionando naquela mágoa, naquele ressentimento. Então hoje eu quero declarar no nome de Jesus que se você precisa perdoar alguém querido, no nome de Jesus, busque essa pessoa e perdoe. Ah, Dani, mas não foi eu que fiz, foi o fulano que fez. Pois peça perdão, mesmo tendo sido ele que tenha feito. Porque olha, você fica aprisionado do reino espiritual, minha gente, retendo bênção. Por quê? Porque você... O que o Senhor fala, inclusive, é tão forte a questão do perdão, que tem um versículo específico da palavra de Deus, quando a gente for lá para o Novo Testamento, nós vamos meditar sobre isso, que até o fato de você ofertar ao Senhor, a palavra de Deus diz que, olha, antes de tu dar a tua oferta, se tu tiver algum problema com algum irmão, tiver com mágoa, com rancor, falta de perdão, você vai lá, você se reconcilia com o seu irmão e você oferta. Porque se você ofertar estando com esse sentimento, tua oferta nem chega no céu, entendeu? Deus não recebe. É muito forte. Então, nós precisamos olhar para isso. A gente lê a Bíblia, mas a gente não quer aceitar o que está lá, não quer viver o que está lá. E a gente precisa ver isso. Eu lembro que houve momentos da minha vida, e às vezes assim, acontece de uma pessoa ficar magoada com você e você nem sabe. Você nem sabe. Todo dia que nós oramos, né, amor? Todos os dias quando nós oramos, nós, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas que têm nos ofendido, Deus. Eu não sei se eu machuquei alguém, eu peço perdão, Senhor, o Senhor sabe. Porque nem sempre eu vou saber quem foi que eu machuquei. Mas mais uma vez, já que nós estamos falando acerca do perdão, publicamente, se você está me assistindo, eu fiz algo que não lhe agradou, que lhe chateou, me perdoe. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu lhe peço perdão. E eu perdoo todo mundo também, gente. Eu não tenho problema com ninguém, tá todo mundo perdoado. Glória a Deus. Amém? Então, busca perdoar aqueles que te difamam. Ora por eles. Pede para o Senhor mostrar o caminho para eles, o caminho da verdade do Senhor, o caminho da justiça do Senhor. E que o Senhor, Senhor, se o problema é em mim, conserta a minha vida, transforma a minha vida. A gente tem que saber orar sobre isso. Tá? O poder da nossa língua é tão forte. O salmista, ele fala aí no versículo 2 e 3, amor, coloca aí, por favor. Olha, ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los?
Gente, a nossa língua, ela tem poder, sabe? Quando você fala, suas palavras, elas têm poder. E a gente precisa vigiar nisso. A gente precisa se guardar para que a gente não peque, para que a gente não seja esse caluniador, para que a gente não seja esse difamador, tá? E as nossas palavras, elas têm poder, a Bíblia diz, tanto de edificar como de destruir. Como que você está usando as suas palavras hoje? Como está sendo hoje a língua, o poder da língua, da sua língua na sua vida? Você verdadeiramente está espiritual, está vigilante para declarar palavras de bênção? Ou você se perde por qualquer ação, né, do inimigo, tentando você e começa a declarar palavras de destruição para sua casa, para sua família e para você mesmo? E eu sei que ouvir isso dói, porque aí você para e pensa, meu Deus, olha só, assim, é verdade. Mas essa palavra que confronta é a palavra que traz transformação para a nossa vida, gente. Glória a Deus, glória a Deus. E a dica prática, óbvio que precisa ter uma dica prática, é vigiar. Vigia nas palavras. E eu tô recebendo isso. Porque se tem uma coisa, gente, que o inimigo se levanta todo dia na minha vida é com as minhas palavras. Eu tenho que estar o tempo todo vigilante. Eu ganho todos os dias? Não. Tem dia que eu falho, tem dia que eu erro, tem dia que eu fico super triste, porque sem perceber eu caí na tentação. E é aí que eu olho para mim mesmo e digo, Senhor, eu trabalho na minha vida, Senhor, me ajuda. E, gente, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. O tempo todo. Busca falar somente aquilo que é verdadeiro, busca falar aquilo que é edificante. Eu estou tomando posse também do que eu estou declarando aqui para a vida de vocês. Busca a ajuda através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele controla, gente, a nossa língua. Se a gente estiver em comunhão com ele, pedindo a graça dele, a gente tem esse favor do Senhor, sabe? Existe um impacto poderoso com as minhas e com as tuas palavras na vida das pessoas. Então, que a gente possa usar a nossa voz, a nossa língua, a nossa boca como um canal profético, como um canal de bênção da parte do Senhor. E aí, para finalizar, o poder da esperança. Como lidar com as calúnias e a difamação, mantendo esperança em Deus. A esperança no Senhor, ela nos ajuda a manter cada dia mais uma perspectiva correta, sabe? Em meio à dificuldade, em meio à calúnia, em meio à difamação, Senhor, eu espero em Ti, eu confio em Ti, por quê? Porque nós não vamos se vingar de ninguém, tá, minha gente? Nós não estamos aqui para se vingar de ninguém. O tempo da lei, olho por olho, dente por dente, passou. Jesus veio, morreu por nós, estamos na graça. Então agora a gente perdoa, a gente ama, a gente entrega ao Senhor e a gente declara a justiça do Senhor. É Deus que vai agir ao nosso respeito. E uma dica prática é que eu e você coloque a nossa esperança todos os dias no Senhor, na justiça do Senhor, confiando que Ele que vai transformar as situações difíceis que eu e você estejamos enfrentando. E que Deus, Ele vai trazer sempre oportunidades. Olha, todo o processo da nossa jornada, é por isso que aqui no canal a gente sempre fala, só vive o propósito quem suporta o processo. E as oportunidades que a gente vai vivendo nessa jornada do propósito, e muitas oportunidades vai ser no momento da dor e do processo. Ela vai servir para o teu crescimento e para o teu amadurecimento espiritual. Você vai amadurecer, você vai crescer, entende? E inclusive o versículo 1, como que eu cresço, como que eu amadureço, né, Dani? Olha só o que o salmista inicia. Quando estive aflito, pedi a ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. O Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, Ele é o nosso socorro presente, sabe? Na aflição, na difamação, na calúnia, sabe? Eu e você, nós podemos clamar ao nosso Deus, porque Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. E eu quero te dizer que nos braços dele você vai estar seguro. E eu quero também falar que essa segurança, ela vai proteger você contra mentiras, ela vai te proteger contra as difamações. O Senhor, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Então ele vê tudo, ele contempla tudo. Ele sabe aquele que tem bondade, ele sabe aquele que é maldoso, ele sabe aquele que está fazendo aquilo dali, mas ele tem todo um mau pensamento por trás do que ele está fazendo. Ele conhece. Nós não sondamos o coração, mas o nosso Deus, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, ele sonda os corações, tá? E a dica prática de hoje é que eu e você possamos praticar e buscar cada dia mais a presença do Senhor, através das nossas orações, através da meditação da palavra do Senhor, confiando que sim, Ele é o nosso refúgio, Ele vai agir ao nosso respeito, e o Senhor, nele, somente nele, gente, nós temos um lugar de segurança e de proteção em meio a esse mundo que nós estamos vivendo, e diante de tantas injustiças e incertezas, no Senhor
nós temos uma certeza: a vida eterna com Ele, se nós tão somente permanecermos firmes, perseverantes e vivendo aquilo que Ele tem para nós em obediência à palavra dEle. Amém? E aí, para finalizar, uma analogia que eu estava meditando, tentando trazer aqui com relação a esse salmo que a gente meditou. Se a gente for olhar para o Salmo 120, a gente pode comparar a língua humana, né? Porque fala muito acerca. A difamação e a calúnia são palavras, são pessoas que vêm para acusar você. E aí a gente pode comparar aqui a língua humana como um fogo que pode causar destruição e danos irreparáveis, assim como a queimada de uma floresta, assim como se você for analisar, né, você recebe um noticiário na TV de um lugar que está sendo incendiado, que começou um fogo e aquele fogo foi descontrolado, e aí, de repente, aquele incêndio ele se espalhou, ele causou estragos e danos, né? Se a gente for olhar para essas duas situações, é importante que a gente olhe para a nossa língua, porque a gente precisa cuidar das palavras que saem da nossa boca, a gente precisa evitar a calúnia, evitar a difamação, antes que essas palavras, essas calúnias, elas causem danos irreparáveis, né? E quando eu falo de danos irreparáveis, a gente está falando de reputação das pessoas, né? Você tá... E da mesma forma, gente, que a gente é caluniado, a gente também, se a gente não estiver vigilante, a gente pode caluniar uma pessoa também, né? Às vezes, aí é onde entra aquela questão, você fala alguma coisa e se você estiver levantando um falso da pessoa? Você não sabe, você tem que estar vigilante, entende? Além disso, assim, eu e você, nós precisamos cada dia mais replantar. Eu estava falando desse incêndio, da proporção dele, nessa nossa jornada do nosso propósito com Deus, a gente precisa sempre estar replantando árvores, sabe? Para restaurar florestas que foram destruídas pelo fogo, né? E aí falando de uma forma espiritual, né? Vão se levantar as pessoas que vão te caluniar, que vão te acusar, que vão tramar contra a sua vida, mas como que você replanta na vida dessas pessoas o amor, o perdão, a bondade, o favor do Senhor, a oração pela vida dessa pessoa, o clamor pela transformação na vida dessa pessoa, tá? E aí a gente precisa, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa buscar no Senhor essa restauração, buscar no Senhor a reconciliação, buscar no Senhor. E somente nele a gente consegue lidar e vencer essas batalhas que a gente vai vivendo na nossa jornada do propósito. Amém? Se você chegou até aqui nesse episódio, eu quero que você deixe um comentário desses pontos que nós falamos aqui. Qual foi a parte que mais o Senhor verdadeiramente ministrou ao teu coração? Saiba que o fato de você compartilhar, isso vai edificar outras e outras pessoas que vão chegar nesse vídeo. E elas também vão ser encorajadas a também compartilhar as experiências delas. E a gente quer declarar no nome de Jesus a transformação do Senhor através da sua jornada do propósito, na palavra dele, que é o nosso manual de vida, que essa palavra ela verdadeiramente venha ao teu encontro e que você viva a transformação dessa palavra assim como nós temos vivido a cada dia da nossa vida. Amém? Amém? Alexandre vai estar orando agora pela gente, louvado seja Deus. Amém. Hoje nós estamos fazendo a leitura do Salmo 120. Eu quero dizer para vocês que é o 120, mas tem desde o primeiro episódio, tá, gente? Desde o primeiro capítulo, aliás, perdão. Desde o primeiro capítulo do livro de Salmos. Então, se você quiser tirar para maratonar, sempre no final do vídeo, o Alexandre sobe e lista lá a playlist completa dessa série, né, no livro de Salmos, que você pode, se organiza, você pode tirar um final de semana, às vezes na semana não dá para você assistir todo, mas tenta fazer meio que uma maratona, estilo Netflix, né? Mas é a Netflix espiritual, a gente depois vai criar um nome, né? Vamos criar um nome didático aí para vocês, mas o importante é a gente se fortalecer na palavra e meditar. Saiba que a cada dia que você se dedica a aprender do Senhor, Deus vem ministrando coisas novas ao teu coração e você vai crescendo na presença dele. Amém? Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Jesus, Obrigada, por mais um Deus. episódio, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, em mais um Café com Propósito, Deus. Que o Senhor possa, Pai, seguir nos abençoando, nos dando sabedoria, graça, nos guiando, Senhor. Deus. Abençoa todos aqueles que nos acompanham diariamente, visita cada lar, cada família, casamento. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada um. Dá também a visão, Pai, do Espírito, Deus, na vida deles, Senhor. Que eles possam, Pai, ser abençoados por Ti. Livre eles de todo mal. Que o Senhor possa guiá-los, Deus. E que eles possam, sim, testemunhar as vitórias deles
que eles possam ser canal de bênção para a vida de outras pessoas, e que assim, Pai, a gente continue fazendo a Tua obra, Pai, tanto aqui pelo nosso canal e por onde a gente puder, Pai, assim fisicamente também. Fica conosco, Deus nos perdoa pelos nossos pecados, Pai, e que amanhã nós possamos estar aqui de volta em mais um Café com Propósito. Assim, Deus, essa oração, Pai, que eu te faço e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Amém. Deus. Gente, olha só algo que o Senhor testificou aqui ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, porque, enfim, o Senhor tá ministrando aqui ao meu coração e Deus sabe todas as coisas, né? Hoje até, se você for olhar aí o tempo, tá meio longo, né? Por ter sido um salmo mais curto. 30 minutos. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Às vezes Deus, pequenos versículos, Deus tem algo assim muito maior para tratar na nossa vida. E uma das coisas que no momento que o Alexandre estava orando, o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor falava assim, filha, fala para eles, né? E aí o que o Senhor quer que eu fale? Se você, na verdade não é que o Senhor quer que eu fale. O Senhor ministrou exatamente assim. Que nós hoje possamos, dependendo do horário que você está assistindo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, que eu não sei. Mas no teu momento de repouso hoje, depois desse episódio, dependendo do horário que você tiver, se for orar ao Senhor, que você possa orar ao Senhor pedindo para Ele trazer à tua memória pessoas que, sem você saber, você agiu dessa maneira, ou você caluniou, ou você difamou, você machucou, pessoas que você precisa perdoar. E que o Senhor traga à tua memória essas pessoas. Gente, olha, eu tô falando disso aqui ao mesmo tempo que eu tô recebendo essa ministração e eu tenho até um testemunho para contar. Por esses dias eu tava em oração e de repente o Senhor me trouxe o nome de uma pessoa. Eu tava até assistindo uma palavra, meditando, e ali o Senhor me trouxe uma pessoa na minha mente. Eu disse, Deus, eu vou atrás dessa pessoa e eu vou pedir perdão. E liguei, mandei mensagem, falei, pedi perdão no nome de Jesus, assim como eu também perdoava, se a pessoa achasse que eu estava magoada com alguma coisa. E é transformador o poder da oração. Se você der verdadeiramente crédito ao que o Senhor fala e caminhar em obediência a Ele, você vai desfrutar coisas extraordinárias com o Senhor. Então, o que o Senhor hoje ministrou ao meu coração é que todos nós possamos hoje, ao encerrar o nosso dia, a gente ora ao Senhor. Deus, traz à minha memória, Senhor, alguém que eu precise perdoar, ou que eu precise, Deus, não só perdoar, mas pedir perdão. E que eu tenha força, porque vai ter muitos momentos que vai ter pessoas que você não vai querer falar, mas você precisa vencer essa barreira. Amém. Tem coisas que travam a gente espiritualmente, sabe? E eu declaro no nome de Jesus que o Senhor vai te dar a graça de você fazer essa oração, de você se reconciliar com essa pessoa, de você se libertar e de você ser transformada pelo poder do perdão e pelo amor do Senhor. E que esse amor também resplandeça no coração dessa pessoa. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Se né, inscreva amor? no canal, ativa o sininho e compartilhe o link com todos os seus contatos. Amém, minha gente. Deus te abençoe e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.